Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja na vida de cada um de vocês. A gente está aqui para falar sobre um assunto que é bem, assim, eu considero ele bem didático, bem pedagógico, porque a gente precisa realmente entender algumas coisas sobre o passe, né? Porque não é de qualquer maneira que a gente vai entrar ali na cabine e ficar ali recebendo aquelas energias todas, tá? As pessoas que vão aplicar o passe também. Não é uma coisa simples, né? Para quem vem e pessoas que nos visitam e não conhecem esse mecanismo, é necessário que as pessoas saibam o que acontece ali dentro, como aquilo se processa, porque não é uma coisa tão simples, vem da espiritualidade, envolve elementos da natureza, envolve elementos da física quântica, então é bem complicado, mas eu vou tentar fazer o melhor para a gente poder entender isso aí. Tem alguns questionamentos que a gente precisa fazer nessa apresentação. Primeiro, o que é o passe? Como ocorre o passe? Qual a importância do passe na prática espírita? Quais os tipos de passe? Como eu devo proceder na cabine ou na sala de passe? E uma pergunta que sempre se faz, né? Eu devo receber passe em toda reunião pública? Né? Isso que é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Nós vamos, passo a passo, a gente chega lá. Tá? Então estão aí os 6 questionamentos. A gente vai tentar escorrer sobre cada um deles aí. Começando com o que é o passe. A gente não pode falar em passe sem falar em energia. E a gente não pode falar em energia sem falar em fluido, né? O que é um fluido? Fluido é uma quantidade de energia que se movimenta pelo espaço. Tá? O fluido não precisa de oxigênio, o fluido não precisa de um corpo intermediário, não precisa de um elemento para se propagar, ele simplesmente se propaga, né? Por exemplo, a luz é um tipo de fluido, só que até hoje os cientistas físicos, ninguém sabe como a luz se movimenta numa velocidade tão grande. É considerado hoje, pela tecnologia e o conhecimento que a gente tem na humanidade, o elemento físico mais rápido que existe, né? Claro que a gente sabe que o pensamento pode ser até mais rápido, mas ainda não há como medir a velocidade do pensamento. Mas a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, né? Por exemplo, imagina que imagina uma localidade que fica a 150 quilômetros daqui. Você tem que ir e voltar 1000 vezes enquanto eu faço isso. Isso é a velocidade da luz, entendeu? E aí a gente vai falar de um fluido especial, que é o fluido cósmico universal, aquele que vem da espiritualidade, aquele que Deus emana sobre todo o universo, né? Esse tipo de fluido, ele contém várias transformações até chegar ao nosso entendimento, até chegar à nossa vida, como que isso se processa. Bem, o fluido cósmico universal, que compõe o mundo espiritual e o perispírito, é matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Isso está lá na Gênesis, capítulo 14, item 2. Né? O pessoal está estudando aí a Gênesis, vai chegar nesse ponto aí, não sei se já chegaram, né? Mas vão chegar aí. Então, o fluido cósmico universal, ele compõe o mundo espiritual e o perispírito. A gente vai falar um pouquinho sobre o perispírito lá na frente, tá? Mas é uma matéria elementar primitiva, quer dizer, vem de Deus, vem da criação e povoa todo o universo criado por Deus. A gente não tem uma ideia do tamanho do universo, né? Porque para a gente seria inimaginável pensar no tamanho do universo, né? Mas vamos pensar o seguinte: esse céu que a gente vê, a nossa janelinha aí, que a gente vê todo dia quando olha para cima de noite, ela não é nem sombra o que é o tamanho do universo. Quem já viajou de navio, né, o Renato que trabalha embarcado já deve ter visto o céu à noite sem luz, né, sem nada. Você
é estrela para tudo quanto é lado. Você não consegue localizar as estrelas mais básicas, de tanta estrela que você vê, de tantos astros que você vê. O fluido cósmico universal, então, ele vem lá da espiritualidade, ele se transforma em fluido vital, né? E esse fluido vital vai para cada mundo, para cada elemento e se transforma. Eu trouxe 3 exemplos aqui, que é o fluido elétrico, que a gente costuma chamar de eletricidade, o fluido magnético, que a gente costuma chamar de magnetismo, e o fluido térmico, que a gente costuma chamar de calor. Então, esses 3 tipos de fluido existem na natureza, existem no nosso planeta, e eles são transformações do fluido vital, que por sua vez é uma transformação do fluido cósmico universal. Dessa forma, o passe é uma transferência de partes do fluido cósmico universal da espiritualidade para um indivíduo encarnado ou desencarnado através de um médium denominado passista, que é aquele que vai servir de intermediário. Olha aí, a palavra médium. Médium significa o quê? Intermediário, aquele que está entre um ponto e outro. Como é que se dá isso? Como ocorre o passe? Como é que o passe ocorre? Veja bem, está lá um espírito, um médium e um indivíduo, né? Os 3 ali. O espírito é o emissor da energia, o médium é o intermediário, o médium passista, e o receptor é o indivíduo, é aquele que está recebendo através do espírito, passando pelo médium, até chegar nele mesmo. Não é via de regra que isso aí funciona sempre do mesmo jeito. Um médium passista, ele pode aplicar o passe em pessoas sem ter o espírito emissor. Como o espírito emissor também pode aplicar diretamente no receptor sem a necessidade do intermediário. Dependendo da situação, o emissor poderá atuar diretamente no receptor, da mesma forma o intermediário também poderá atuar diretamente no receptor. Então não é uma regra, isso aqui esse desenho que a gente está vendo, não é uma regra padrão. Vamos dizer que é a regra que mais ocorre dentro da cabine de passe, mas não é a regra padrão, né? Continuando, qual a importância do passe? O passe é importante para quê? Ele tem vários elementos, né? E eu destaquei 3 elementos que definem a importância do passe. O passe não é somente você chegar ali, ficar sentado de olhinho fechado e uma pessoa na sua frente fazendo alguns gestos, fazendo algum tipo de participação para que a energia da espiritualidade chegue até você. A coisa é bem mais profunda. Finalidade, ação e complemento. Essas são as 3 principais importâncias do passe. O passe, ele tem esses 3 elementos. Vamos ver cada um deles. Primeira finalidade: transmissão de fluidos físico-espirituais pela imposição das mãos para restaurar energias, acalmar e proporcionar bem-estar. Ou seja, quando a pessoa senta na cadeira e recebe o passe, o que ela está recebendo? Energia. Essa energia, ela faz o quê? Restaura outras energias que estão dentro do seu corpo, pode acalmar, né? De repente a pessoa chegou nervosa, irritada, estressada com alguma coisa, eu preciso de um passe, a pessoa vai lá, senta e pode ser acalmada através das vibrações da espiritualidade. E também pode proporcionar um bem-estar. Às vezes você não está se sentindo bem, alguma dor de cabeça, alguma dor no corpo, alguma coisa assim, serve para isso também, tá? Outra coisa, a ação. Onde que o passe atua? Atua no perispírito, ó. De novo a palavra perispírito, a gente vai falar mais lá na frente. Harmonizando energias e auxiliando na melhoria física e espiritual. Por que o passe harmoniza energias
e auxilia na melhoria física e espiritual. Qual é o elemento que está entre o corpo físico e o espírito? É o perispírito. E esse perispírito é que praticamente assim comanda toda essa situação. Então, toda a energia que é trocada, ela passa pelo perispírito, tá? O que é o perispírito? Apesar de eu definir mais tarde, mas eu vou te falar, o perispírito é um elemento de ligação. É um elemento que está ali para fazer a ligação entre o espírito encarnado e o corpo físico. Quando uma pessoa está sob a ação da fala, faz uma psicografia ou psicofonia, não existe a incorporação, né? Porque a física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço no mesmo instante. Mas quem viu o filme do Divaldo vai lembrar que quando ele novo, o que ele fez? Ele aceitou uma palestra sem ter nenhum tipo de experiência. E ele, na hora da palestra, né, ele sozinho ficou sem graça, né, senhoras, senhores, sem saber o que ia falar. Aí quem entrou? O espírito de Humberto de Campos. E ele simplesmente falou assim: levanta, porque para falar de Jesus você tem que estar de pé. Aí pediu para ele se concentrar e fez o quê? O espírito botou a mão no ombro dele. O que foi esse ato do espírito colocar a mão no ombro dele? Foi a ligação dos dois perispíritos, do espírito desencarnado e do espírito encarnado. E a partir dali ele transmite todas as informações que ele transmitiu, todas as informações que o Divaldo precisava falar. No final ele ficou maravilhoso, que legal, fui bem pra caramba, né? Aí a Joana falou assim: tu pareceu um papagaio de imitação, né? Você está rindo do quê? Está feliz do quê? De um conhecimento que você não tem? Que foi passado para você por caridade? Foi isso que ela quis dizer, né? Eu salvei a tua vida, né? Te tirei de uma enrascada, porque se não fosse a gente, não ia fazer nada ali. Ia ficar o tempo todo ali, peraí, gente, tá, tudo bem, né? Vamos lá. E não é assim que funciona, porque a ação é o quê? A ação é no perispírito. O passe, ele vai diretamente no perispírito e vai nos centros de energia do nosso corpo. Outra coisa, o passe também é um complemento, né? Porque ele funciona num tratamento auxiliar à medicina, focando na reforma íntima e transformação moral do indivíduo. Olha, 3 coisas, entre tantas que existem, 3 coisas que o passe atua como complemento. Tratamento auxiliar à medicina, auxiliar. Uma coisa importante é pensar o seguinte: se Deus não quisesse que você fosse curado, ele não colocava médico na terra. Não é só a espiritualidade que cura. A espiritualidade cura? Sim. Jesus cura? Sim. Mas você precisa ir ao médico, porque o médico está lá para isso. Ele está lá para te ajudar. Ele estudou para isso, ele estuda para isso. Você vê que para cada parte do corpo humano, para cada sistema do corpo, você tem um médico específico para isso. A pessoa estudou. Então ela vai estudar em vão, não precisa de mais nada. Beleza, não precisa, né? Tá ali a nossa amiga que é psicóloga. Para que você estudou a mente humana, psicólogo, comportamento, se Deus faz isso tudo, se Jesus faz isso tudo? Não precisa. Seria ilógico, né? Seria um disparate uma coisa dessa. Outra coisa, reforma íntima e transformação moral do indivíduo. Muita gente que recebe o passe, eu já ouvi relatos de pessoas que recebem o passe e vão para casa pensativas. Por quê? Porque é a espiritualidade, a energia atuando no ser humano ali. E fazendo ele pensar, fazendo ele refletir. O que eu estou fazendo da minha vida? Como é que as coisas estão rolando? Tem alguma coisa errada nisso aí. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. E de repente ele é intuído a abrir um evangelho. De repente ele é intuído a fazer uma prece mais profunda, mais emocional. Entendeu? Liberar a emoção, para que a espiritualidade realmente veja que ele está enganjado naquilo ali. Isso às vezes pode vir, né? Na maioria das vezes, pode vir através do passe como complemento, né? Em cima das nossas vidas. Muito bem. Eu tinha falado sobre o perispírito, né? Mas o que é o perispírito? O perispírito, como eu disse, é um elemento de ligação. Ele nada mais é
do que um envoltório fluídico, semimaterial e sutil que envolve o espírito, agindo como intermediário entre esse espírito e o corpo físico. Envoltório fluídico quer dizer, é uma massa de energia, não tem uma forma definida, né? Não tem uma forma de energia. Segundo, é semimaterial. Semimaterial significa o quê? Que não é totalmente material, né? É quase material. Não é algo assim que você possa definir como tangível, como palpável, né? O perispírito, ele, como diz no livro dos Espíritos, né? Ele é uma substância vaporosa, né? Está escrito lá no livro dos Espíritos. E é sutil, quer dizer, é simples, é uma coisa simples, é uma coisa que não tem muita definição, não tem muita elemento para, como por exemplo, se você pegar a água do mar, quantas coisas definem a água do mar? Você tem salinidade, você tem temperatura, você tem um monte de coisas, né? O próprio corpo humano, ele é complexo, os elementos químicos, olha quantos elementos químicos você tem na tabela periódica que são simples e combinados a outros elementos ficam o quê? Compostos e cada um com uma função diferente. Se você pegar o sódio e pegar um pouquinho de sódio, um pouquinho de cloro e juntar os dois, você tem o sal de cozinha. Você vê, olha como é que a coisa é complexa, né? E o perispírito, ele age como o quê? Um intermediário. Ele fica ali no meio entre o espírito encarnado e o corpo físico, fazendo com que tudo seja ali gerenciado, tudo seja especificamente definido ali. Muito bem, quais os tipos de passe que nós temos atualmente? Primeiro, o passe magnético humano, que é o passe, vamos dizer assim, onde o passista utiliza seu próprio fluido vital, transfere a sua energia pura para o assistido para atuar na desvitalização. Às vezes a pessoa não está bem, vou te dar um passe, vou te aplicar. Esse negócio de dar passe não é muito legal de falar, né? Ou você vai ministrar o passe, ou você vai aplicar o passe. Esse negócio de dar passe fica estranho, né? Então, o passe, na realidade, o passe magnético ou humano, ele atua diretamente. Um ser humano em outro ser humano, diretamente ali. Mas nós temos também o passe espiritual ou do alto, quer dizer, um espírito pode aplicar um passe numa pessoa ou num objeto, numa coisa assim. Se a gente lembrar lá do filme Nosso Lar, no final do filme, quando o André Luiz teve aquele surto de ciúme, quando viu a mulher lá com outro cara e tal, depois ele caiu em si. E o que ele fez? Ele foi lá e fluidificou aquela água com remédio. Isso é um tipo de passe. O que ele fez foi um tipo de passe, não aplicado diretamente num ser humano, mas e até nas obras básicas e na coleção de André Luiz, você tem vários exemplos de pessoas que aplicaram, de espíritos que aplicaram passes direto em pessoas sem a necessidade do médium, tá? Diretamente ali. Então, aplicado diretamente por espíritos desencarnados, sem a necessidade de um médium passista. Os fluidos são mais puros e direcionados à necessidade real do assistido. Por quê? Porque a espiritualidade sabe qual é a necessidade, sabe aonde tem que agir, sabe o objetivo. Às vezes o médium passista não sabe. Quando a gente aplica o passe de uma forma mais geral, percorrendo todos os 7 centros de energia, mas não é. Às vezes a pessoa ela está com um problema ou no coração, ou está com um problema gástrico, né? Ou um problema em aparelho genital, lá no caso do genésico e tudo mais. Então você vai tendo aquela onda de energia por todo o corpo, mas a espiritualidade sabe exatamente aonde tem que agir, né? Onde você precisa mais daquilo ali. O passe misto, que é o humano espiritual, é o mais comum, é aquele que a gente vê na sala de passe, na cabine de passe, que combina a energia do passista
com a dos bons espíritos. O médium serve como um condutor, combinando seus fluidos com os fluidos mais ativos e refinados da espiritualidade. É o mais comum, é aquele que a gente vê na cabine do passe, né? Que a pessoa senta, fecha seus olhos e depois recebe esse passe. Não há necessidade de você saber quem é a pessoa que está aplicando o passe e nem como ela está aplicando o passe. Não há necessidade disso. Quando você chegar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, como você deve se comportar ali, você vai ver que não tem necessidade de você ficar, ué, quem será? Será que é Elô? Não. Será que é Fernanda? Não. Será que é Bernadette? Não. Não sei. E também não preciso saber. Eu não preciso saber. Ah, como será que a Fernanda aplica o passe? Como será que a Jussara aplica o passe? Também não me interessa saber disso. Eu tenho que entrar ali certo de que eu vou receber uma ajuda, que eu estou precisando. A espiritualidade sabe que eu estou precisando. Então eles vão atuar exatamente nisso aí. Agora, tem um tipo de passe que se aplica muito, né? E que vai ser aplicado muito nesse mês de abril agora por causa do mês espírita, que é o passe coletivo. É aquele tipo de passe onde não precisa a pessoa estar numa sala de passe. O presidente da casa, ele mesmo ou alguém designado por ele, faz uma prece e essa prece acaba valendo como um passe coletivo. Ou seja, as pessoas, em algumas ocasiões, quando for necessário, o passe pode ser aplicado de maneira coletiva, sendo feito através de prece direcionada por um dirigente ou uma pessoa escolhida, né? Então, por exemplo, a Maristela ou a Bernadette, olha, hoje o passe vai ser coletivo, então vem uma pessoa, elas mesmas, vem aqui e faz todo o procedimento, né? Pede para as pessoas se concentrarem, pede para as... Isso não é aqui não. Pede para as pessoas se concentrarem, pede para as pessoas ficarem tranquilas. Por quê? Porque o passe vai ser coletivo. É muito importante que isso seja anunciado, para não pegar ninguém de surpresa, né? Então, olha só, gente, hoje por conta da casa estar muito cheia, tem muita gente, não vai ser possível a gente fazer o passe lá na cabine, nós vamos fazer o passe coletivo. Aí pede às pessoas para fechar os olhos, se concentrar, pensar em coisas boas, tá? E aí o passe acaba sendo isso aí, né? Semana que vem nós vamos ter esse exemplo do passe coletivo. Aliás, todas as casas no mês espírita vão fazer assim, né? Porque não tem como, é muita gente dentro da casa, não dá. Aí vai entrar gente ali, vai ficar, daqui a pouco a gente sai daqui meia-noite, né? Não tem como. Mas vamos lá. Como é que eu devo proceder? Como é que eu devo me comportar ali dentro da sala de passe ou da cabine de passe? Tá vendo ali, né? Mais uma ilustração aí sobre como o passe é. Esse é o passe misto, né? Que você tem o espírito, o médium e o assistido, né? A mesma coisa aqui, ó. Tem um rapaz aqui espírito, um médium e um assistido ali. Muito bem. Então, como é que eu devo proceder? Como é que eu devo chegar ali dentro? Primeiro, relaxamento. Relaxado, tranquilo. Não dá para você, tudo bem, eu estou estressado, aconteceu um negócio, eu estou meio nervoso, sei lá, estou apreensivo com alguma coisa. Ok, ninguém está dizendo que você não possa ficar assim. Mas é muito bom que você entre ali mais relaxado, mais tranquilo, tá? Por quê? Porque quando você está estressado, quando você está nervoso, você começa a liberar certos tipos de fluidos que atrapalham, embaralham um pouco o teu perispírito e você não consegue receber de maneira correta essas vibrações de energia salutar que vem lá de cima para você, né? Então é bom você fazer um relaxamento. Outra coisa, reverência. O que é reverência? Respeito. Respeito pelo trabalho que está sendo executado, respeito pelas pessoas que estão executando o trabalho, respeito com a espiritualidade que está ali já preparou, né? Vamos dizer assim, quando nós chegamos aqui, né? Não sei quem chegou primeiro, porque eu cheguei depois, quem abriu, a espiritualidade já tinha preparado isso aqui já há muito tempo, estava sendo preparado tudo aqui
para que quando a gente chegasse, todas as energias fluindo aqui estivessem a favor da gente. Por isso, né, que a nossa dirigente hoje falou, e todo dirigente fala, desliguem os celulares, tá? Procurem não entrar com o celular, isso é uma coisa que, pelo menos eu faço isso, tá? Não é obrigatório, tá? Então, eu tiro meu celular, eu tiro meu relógio, que é eletrônico, então eu prefiro entrar na sala de passe sem nenhum elemento eletrônico. Por quê? Não que isso vai atrapalhar a espiritualidade. Ah, não vou dar passe. Olha, a gente não vai dar passe não porque ele está com o celular no bolso. Não funciona assim. Mas é uma forma de você se resguardar também, né? Já que foi pedido para você desligar o celular durante a reunião pública, não custa nada você pegar na hora de ir para o passe, deixar o seu celular, ninguém vai pegar seu celular, entendeu? Vai ficar ali tranquilão, numa boa, e você vai lá receber, feliz da vida, o seu passe, né? Então, com respeito, reverência, né? Outra coisa, visualização mental. O que eu quero? O que eu preciso nessa aplicação de passe? Né? Todo mundo tem um pedido para fazer, todo mundo tem alguma coisa. Eu não estou bem, eu tenho que fazer uma prova amanhã, sei lá, uma entrevista de emprego, ou eu amanhã vou visitar uma pessoa muito difícil, eu vou receber uma pessoa muito difícil. Não precisa ser só a sogra, pode ser qualquer um, entendeu? Mas você precisa estar visualizando mentalmente aquilo que você quer, aquilo que é importante para você naquele momento, né? Não precisa dizer, eu quero, olha só, amanhã, então tá, amanhã eu vou na lotérica fazer uma fezinha, né? Então eu vou visualizar os números que eu vou jogar, quem sabe a espiritualidade me intui, né? E eu viro um milionário da Mega Sena. Não funciona assim, a gente sabe disso, né? Mas visualizar coisas boas pra gente. Eu não estou bem, estou me sentindo, sei lá, com uma dor, né? Eu normalmente visualizo meu joelho, porque eu não aguento mais essa artrose, mas tudo bem. Faz parte né? Depois dos 60 as coisas funcionam desse jeito. E finalmente, agradecimento silencioso. Agradeça pela sua vida. Agradeça, você não sabe quem é, mas agradeça pela vida daquela pessoa que está ali na sua frente, né? Eu até esqueci de mencionar, a Fátima também aplica passe. Então, agradeça pela vida daquela pessoa, agradeça pela família dela, pela sua família, pelas pessoas que estão perto de você. É um agradecimento simples, silencioso, rápido. Não precisa você listar a família inteira, né, de norte a sul do Brasil, mas as pessoas que estão ali, mais próximas a você, as pessoas que você tem mais contato, colegas de trabalho. Você pode generalizar, não tem problema, mas faça esse agradecimento. Isso ajuda, porque mantém o quê? Sua mente tranquila, para receber toda essa vibração. Então, só um instantinho, deixa eu beber uma aguinha aqui. Apesar de ser professor e a garganta já está acostumada, tem que beber água. Então, relaxamento, reverência, visualização mental e agradecimento silencioso. E aí vem aquela pergunta, né? Aquela pergunta que todo mundo faz. Passe em toda reunião pública? Quer dizer, eu devo receber passe em toda reunião pública? Será que isso tem que ser uma obrigação, né? Tem um cartãozinho ali, opa, hoje é quinta-feira, vou pegar lá meu cartão, pronto, já recebi o passe, beleza, posso registrar ali, está registrado. Na realidade, gente, não existe uma resposta para essa pergunta. Essa resposta pessoal, cada um vai definir. Se você não está bem, tá? Eu não sei como funciona aqui, mas eu fui de uma outra casa que o dirigente ele perguntava para os passistas: você está bem hoje para aplicar o passe? Sim, então beleza. Mas não tinha problema nenhum se a pessoa dissesse que não, tá? Hoje eu não estou legal, não vou aplicar o passe. Né? Isso não é vergonha nenhuma, apesar de muita gente achar que é. Ai meu Deus, o que vão pensar de mim? Eu sou passista e eu não vou por quê? Ele está com problema, vamos dizer logo, tá vendo? Está com problema, por isso que ele não vai. Não, não é isso não, gente. É até uma maneira de você se resguardar e um ato até de amor com a pessoa que está ali na sua frente. Entendeu? Um ato de consideração, de amor, por quê? Porque se você não está bem, que tipo de instrumento você vai ser?
Imagina um cara que toca violino. Ele é o elemento entre o instrumento e a inspiração. Se ele não está bem, ele vai desafinar. Com certeza. O passe é a mesma coisa. Se a pessoa não está bem para aplicar o passe, que tipo de médium ela vai ser? Que tipo de intermediário essa pessoa vai ser? Entendeu? Então você tem que estar tranquilo. Se você não está bem, não precisa. Ah, eu não quero. Tanto é que o que o nosso amigo Bego faz? Que a gente fala aqui. Se ele convidar, não, hoje eu estou bem, não quero. Nenhum problema, tranquilo, cada um, ninguém vai ficar aborrecido, o pessoal do passe não vai dizer assim, poxa, eu queria tanto trabalhar, mas ninguém quer vir. Não tem nada demais. Você está aqui, você já está sendo tratado desde o momento que você entrou no portão. Na realidade, você já está sendo tratado desde o momento que você se propôs a sair da sua casa para vir para cá. Você já está sendo tratado. E aqui a espiritualidade vai te intuir, não, vai lá, você está precisando de alguma coisa a mais. Você está precisando melhorar, você está precisando de uma energia a mais. E aí você vai. Então a resposta é pessoal. É você que decide, cada um de nós. Não existe uma obrigatoriedade. Então, vamos definir o título da nossa palestra de hoje, que agora a gente já tem condições. Depois de tudo isso, a gente já tem condições de definir. O que dizia o título? Passe, um ato de amor e caridade. Por que o passe é um ato de amor? O nosso Deus Criador de tudo e o Mestre Jesus, governador do nosso planeta, nos ama de tal forma que permitem que possamos receber de mais alto todos os benefícios para que nosso corpo físico seja pleno em saúde e satisfação pessoal. Ou seja, você acha que Deus te colocou aqui para sofrer? Não. Deus não te colocou aqui para sofrer. Deus te colocou para você viver a sua vida. Agora, se você prefere sofrer, é contigo, tá? O sofrimento, hoje eu estava ouvindo uma palestra de um site lá de Minas Gerais que eu sempre ouço, um rapaz falando, a dor, ela vai acontecer de qualquer jeito, mas o sofrimento, ele é opcional. Não existe a pessoa pode estar triste, mas não pode viver triste, né? A gente entende que o ser humano tem as suas nuances, tem os seus comportamentos e tal. Às vezes você vê a pessoa lá, 20 anos que o marido morreu, ele ainda está de preto e no túmulo dele, chorando. Não pode, isso aí já é para ela procurar uma ajuda profissional, porque realmente não tem como a pessoa estar assim. Ela não pode estar sofrendo o tempo todo. Por quê? Porque Deus e Jesus, eles deram todos esses benefícios para a nossa saúde, para que o nosso corpo se sinta bem, para que a gente continue buscando o que? A nossa evolução, aquilo que a gente tanto almeja. A gente aqui não sabe que almeja essa evolução toda, que a gente vive uma vida até pequena em relação à espiritualidade, né? Mas lá, quando a gente estiver, né? Aí eu vou tirar uma dúvida do Bego agora. Quando a gente estiver na erraticidade, né? Que é o que? A erraticidade é o período entre as encarnações. Você fica lá esperando o seu momento. Então, entende-se o passe como um ato de amor, pois somente um amor tão grande e incondicional seria capaz de nos proporcionar tamanha bênção em nossos corpos físicos através do nosso perispírito. Só um amor incondicional, que em grego se chama amor ágape, aquele amor incondicional, o amor que Deus tem por nós, é um amor que você não precisa perguntar por quê, quando e para quê. Simplesmente é um amor que existe. O amor ágape, diferente do amor eros, diferente do amor filéu, diferente de vários tipos de amor. Amor entre irmãos, amor entre marido e mulher, amor entre namorados, amor entre amigos. É muito diferente. O amor incondicional, o amor ágape, é aquele que Deus tem por nós. É aquele que Deus derrama sobre nós, como se diz, né? E o passe é um ato de caridade. Está aqui o nosso amigo Chico falando sobre a caridade. Caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. E o que é a caridade? A caridade é quando a gente faz alguma coisa de nossa vontade ou algo de bom para benefício de outra pessoa, sem a gente preocupar se vai receber em troca ou não.
Caridade é um ato voluntário. Você faz porque você quer, ninguém te obriga, senão não é caridade. A caridade, para ela ser observada pela espiritualidade, ela tem que ser voluntária. Tem que nascer no seu coração. Não precisa ser o ato, não. Você sabia que não precisa ser o ato, a caridade? Só o fato de você pensar naquilo que você quer já é entendido pela espiritualidade como um ato de caridade. Porque você não precisa só pegar 10 reais do bolso ou 50 reais e dar para uma pessoa necessitada. Isso não é caridade, isso é ajuda. Caridade é você estar ali pronto para ouvir aquela pessoa. Numa hora que ela precisar de você cuidar dela, você vai cuidar. Numa hora que ela precisar apenas de alguém para escutá-la. Senta aí, eu só quero que você me escute. Aí você fica lá, a pessoa, uau, tá falando, você fica lá. Isso já é um ato de caridade. Não precisa você pegar, olha, eu vou te levar, né? Denilson, você veio sem carro hoje, vou te levar ali fora. Nossa, fiz um ato de caridade, ganhei uma estrelinha no céu. Nada disso. Não funciona assim. A espiritualidade vê a caridade como algo muito mais profundo. Por que o passe, então, se torna um ato de caridade? O passe se traduz num ato de caridade por parte da espiritualidade maior, quando recebemos dessa mesma espiritualidade todas as bênçãos e benefícios para o perispírito e para o nosso corpo físico, independente das nossas imperfeições. Quem é perfeito aqui, levanta o braço. Ninguém. Todo mundo tem imperfeição. Mas Deus nos ama tanto que Ele nos dá todos esses benefícios independente das nossas imperfeições. Porque nós somos o quê? Pessoas a caminho da evolução espiritual. Vamos colocar de novo, desculpa. Espíritos a caminho da evolução espiritual. E aí, a gente precisa se preocupar com perfeição? Não. Isso vai vir com o tempo. O que eu preciso saber é que existe uma espiritualidade que cuida de nós. Isso é que a gente tem que ter em mente. E uma das maneiras dessa espiritualidade cuidar dentro de nós é lá. É ali dentro. Através dos nossos amigos passistas. A espiritualidade. Quer saber? Eu não sou vidente, não vejo, mas eu tenho certeza que os espíritos já estão ali esperando a palestra acabar. De repente alguns estão lá falando assim, esse cara não para de falar, não, a gente quer trabalhar. Né? Mas já estão lá, esperando, já está tudo pronto. Está tudo pronto. E eles já sabem até quais as pessoas, o que elas vão receber. Tá? A Silvia vai receber um passe assim, o Renato assim, o Denilson assim, a Jussara vai coordenar ali e tal, o Bergo também vai ficar ali, daqui a pouco ele vai lá receber e pronto. Não tem problema, já está tudo pronto. E aí, chegamos a uma conclusão. Que conclusão é essa? Tudo que a gente perguntou no início foi respondido. Vamos ver. O que é o passe? O passe é uma transferência de energia fluídica. Pronto, está respondido. Como ocorre o passe? A espiritualidade envia fluidos salutares para a reorganização do perispírito. Qual a importância do passe na prática espírita? Reorganização do perispírito, bem-estar do receptor, curas, etc, etc, etc. Quais os tipos de passe? Magnético, espiritual, misto e coletivo. Como eu devo proceder na cabine ou na sala de passe? Com relaxamento, com reverência, visualizando mentalmente o que eu quero receber através do passe e agradecendo silenciosamente pela vida da pessoa, pela minha vida, pela vida de outras pessoas. Devo receber passe em toda reunião pública? Será que eu devo? Qual a resposta? É pessoal. Cada um vai decidir como tem que fazer. Tá bom? E que Deus e a espiritualidade maior estejam sempre enviando bons fluidos na sua vida, sempre e sempre. E sabe qual é o meu desejo para você? Deus te abençoe.